Acho que eu botei o recording. Acho que sim. Bom. Tá. Eu vou tirar o áudio aqui. Tá, obrigado. Obrigado, querido. Bom, então esse capítulo do livro A Lei de Deus trata da construção do destino. E isso é uma coisa muito importante porque nós somos construtores, né? Nós todos somos homens construtores. Tem uma palestra de meu pai que ele até diz assim, que nós somos construtores de destinos. Todos nós somos homens construtores. E ele diz que o nosso nome mesmo deveria ser Homo Constructor. Homo Constructor é o quê? É aquele que constrói. Eu estou com dificuldade de passar eu acho que vou ter que deixar assim por causa de passar. Né? Fica muito ruim assim? Dá para... Fica ruim? Dá para ver direitinho, dá para ver. Então tá, vou deixar assim. E ele diz que viver é uma arte. Então ele vai... nós fizemos assim algumas associações, né, com telas, né, com telas de Claude Monet, que são assim muito bonitas, muito pacíficas, né, para a gente pensar assim como alguma coisa que nós construímos, né. Então nós vamos preenchendo as nossas existências de acordo com as nossas opções. Isso aí é o óbvio ululante, né. O esforço, né, o cuidado individual em ter uma vitória, em ter algum sucesso, vai depender da construção do nosso destino, porque tudo vai ser qual o objetivo, em que nós queremos ser bem-sucedidos na vida. Né? Um problema muito complexo, porque nós não estamos aqui pela primeira vez, nós reentramos no planeta, né? E não temos a memória consciente das outras vidas. Né? E muitas coisas que nós fazemos estão dentro de automatismo que nós criamos. E é muito interessante porque nós vamos ter que nos libertar dos automatismos. Nós criamos os automatismos, né? Os hábitos. E hoje nós temos que criar um novo padrão de comportamento, né? Mas aprisionados aos hábitos que nós já tínhamos. Né? Então, são leis profundas e a posição nossa perante essa lei, né, o plano que cada um vive, está dentro de um plano de Deus para cada um de nós. Né? Eu acho isso muito interessante falar o plano de Deus para cada um, porque muitas pessoas às vezes se queixam, elas falam assim, eu não estou gostando desse tipo de vida que eu estou, não. Não foi isso que eu pensei para a minha vida. Mas se foi o que Deus pensou? E se o que nós estamos em desacordo é exatamente o que Deus pensou para a nossa vida? Né? É complicado, né?
E essa forma de enxergar a vida como um plano dinâmico, como um plano dinâmico no qual tudo está em conjunto, né? A nossa vida e a vida do planeta, e que nem nós vivemos sem o planeta e nem o planeta vive sem os seres humanos. A Terra, como ser vivo, precisou evoluir a vida dentro dela para que chegasse à humanidade. E a humanidade necessita da saúde da Terra como um todo para a humanidade continuar viva. Então é interdependente, né? Quando as pessoas ficam pesquisando vida em planetas, falam assim: estamos pesquisando para ver se há vida no planeta. É uma frase assim mal feita, porque na própria Terra não há vida. A Terra é viva. A Terra é viva e, por causa da Terra ser viva, nós somos vivos, estamos encarnados. Senão não permitiria a encarnação. Nós só podemos reencarnar num planeta vivo. E a maneira de viver a nossa vida pode ser uma maneira assim, muito comum, né? Cumprindo só as funções biológicas, né? Comendo, dormindo, fazendo sexo, né? Só cumprindo as funções biológicas e deixando o tempo passar, né? Falando assim, não tô nem aí, né? E daí, né? Então vai usando as expressões esdrúxulas e a vida vai vivendo. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Isso não é problema meu. É problema nosso, é de todos. Todos os problemas são problemas de todos. E quando nós assim nos desconectamos do mundo, é claro que nós vamos obedecer só a padrões biológicos, né? É como se fosse um barco assim à deriva, né? Sem uma direção, né? Sem direção e sem comunicação. Também que os barcos navegam não só com o seu leme para dar direção, mas também com a comunicação. Eles têm que se comunicar. E uma que nós já dissemos antes, vamos repetir, uma maneira de nós entendermos é comunicar a vida com as suas vidas anteriores, né? Nós reencarnamos com uma memória celular. A memória celular, ela faz com que nós tenhamos certas predisposições, né? Não só predisposições, mas uma outra coisa, certas hipersensibilidades, né? Então, a predisposição nos faz gostar de alguma coisa, né? Rejeitar alguma coisa. E a hipersensibilidade faz com que nós assim tenhamos outra coisa que na medicina se chama assim, idiosincrasias, né? A idiosincrasia é alguma coisa que a pessoa tem e que não tem causa, né? Quando uma pessoa assim é hipertensa sem uma causa aparente, não é problema renal, não é problema de diabetes, não é problema circulatório, enfim, todos os exames são perfeitos, coração funciona perfeito, não há nenhuma lesão glandular, neurológica, nada que possa assim, ter assim, uma explicação daquele quadro hipertensivo severo e às vezes até resistente aos medicamentos. Então eles chamam hipertensão
essencial, que é uma hipertensão idiosincrásica. Idiosincrásica é que não tem uma causa orgânica definida. É particular. É como se fosse uma forma de viver. Ele vive num padrão de hipertensão mais alto, padrão de pressão arterial mais alto. Evidentemente, a sequência desse padrão vai gerar descompensações. Então, isso é uma memória celular. Ele trouxe a hipertensão com o seu perispírito. E, embora o corpo não apresente aquele padrão para produzir aquilo, o corpo é um escravo do espírito. E o perispírito é que é o transferidor de arquivos do espírito para o corpo. O perispírito é quem guarda todas as memórias. A memória fica toda no perispírito. O presente não pode ser explicado como fruto do passado. Exatamente o que nós fazemos, o que nós gostamos e deixamos de gostar é exatamente dentro do contexto do nosso passado. Eu estava conferindo se está gravando. Eu acho que está. Que aí depois eu posso publicar a aula gravada, quem quiser ver os diapositivos, né? Acredito que está funcionando, não tenho certeza. Vamos ver então. Então, muitas atitudes que nós temos, muitas vezes nós pensamos assim: a lei do karma é uma lei de ação e reação. Está correto. Está correto. Mas está incompleto. Porque a lei do karma, ela é uma lei de causa e efeito. Não simplesmente ação e reação. Porque, às vezes, a ação é o efeito e não a causa. Então, uma pessoa que comete um suicídio, aquele suicídio é o eco de suas vidas anteriores. Então, ela cometeu o ato de autoextermínio por pressão do seu próprio passado. De tanto ela cometer atos suicidas, ela não resistiu dessa vez e repetiu. Muitas vezes, essa repetição de situações não está no campo da ação, está no campo da palavra. Muitas palavras repetidas podem nos induzir a um karma, inclusive um karma nascente. Pessoas que cometem um ato contra o seu caráter, né? Uma pessoa comete um ato que está contra o seu caráter. E ela, nem mesmo ela sabe por que ela agiu daquela forma imprudente e intempestiva. E a explicação está no que ela gosta de falar. Usar muitas expressões assim: eu te mato! Mesmo na brincadeira. É uma expressão ruim. Expressão ruim. Eu acabo com você! Então, assim, usando forças de expressão que podem ser brincadeiras e às vezes até na hora da raiva a pessoa fala também. Se eu não fosse cristão, eu te mataria. Eu não suportaria isso. Eu tenho vontade de fazer isso. Aí fala o que tem vontade de fazer. Então, essas forças, elas ficam gravadas no nosso perispírito. E elas podem vir a eclodir nessa encarnação, que é um karma atual, né? Chamado karma nascente,
Nós produzimos e sofremos. É muito rápido. Ou pode ser um produto de pensamentos repetidos, desejos repetidos e verbalização repetida durante muitas reencarnações e que numa situação em que houve uma conjuntura de fatos, nós acabamos consumando. Né? Eu esqueci de colocar aqui a cadeia búdica, mas eu vou colocar depois. Vou colocar tanto aqui quanto no Facebook. Que Buda dizia assim: cuidado com os vossos pensamentos. Eles se tornarão vossos sentimentos. Cuidado com os vossos sentimentos. Eles se converterão nos vossos desejos. Cuidado com os vossos desejos. Eles se converterão nas vossas palavras. Cuidado com as vossas palavras. Elas se converterão nos vossos atos. Cuidado com os vossos atos. Eles se converterão em vossos hábitos. Cuidado com os vossos hábitos. Eles se converterão no vosso caráter. Cuidado com o vosso caráter. Ele se converterá no vosso destino. E aqui é a construção do destino. A construção do destino vem no pensamento, começa no pensamento. Então nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos. Nós pensamos de uma forma muito imprudente, muitas vezes. Né? Muito imprudente. Pensamos, sentimos, cultivamos nosso sentimento. Esse cultivar de sentimento, ele está muito presente numa hora em que nós sabemos de uma notícia de alguém que fez alguma coisa que não está presente e o tempo de latência entre o que nós estamos sentindo naquele momento, a ira, né, a raiva, né, e o tempo que vai demorar para encontrar pessoalmente com essa pessoa é grande. E aí, muitas vezes, a pessoa pensa assim, como que eu vou sustentar essa raiva até o encontro? Eu não queria que ela passasse. Eu queria encontrar com ele agora, porque agora eu ia falar tudo que eu estou pensando. Às vezes o tempo passa, providencialmente, e a pessoa não consegue falar tudo que está pensando. Outras vezes acontece o inverso. Por causa de nós não termos tempo, nós acabamos falando alguma coisa que não era razoável. Né? Então, da mesma forma que o passado, nós estamos colhendo alguma coisa que nós já semeamos, nós também hoje estamos semeando para o futuro. Tem uma mensagem linda de Dr. Bezerra, que, se não me engano, está no livro 30 anos com Chico Xavier. Semeemos com Jesus para o futuro. É infantil pensar que nós estamos semeando para o presente. Infantil. Né? Eu acho tão infantil quando as pessoas falam assim, eu mudei meu estilo de vida, eu li, né, que se eu respirasse, que se eu fizesse tal atividade física, eu ia ter saúde, eu estou cheio de doença. Isso é uma infantilidade. As nossas lesões, elas estão no campo mental, no corpo mental, que é o perispírito. Lesões provocadas por muitas e muitas vidas de erros crassos. E é essa estrutura física que exaure, né? Vai tirar essas lesões do perispírito. Né?
Nós temos que desencarnar com o perispírito mais leve. E aí ele vai e dá essa frase que é muito popular, né? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Essa é a lei de Deus que ninguém pode alterar e que está também em Gálatas 6, 7, se eu não me engano. O que o homem semear, isso mesmo colherá. Começa assim: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. E aí ele chega a uma conclusão, né? Uma conclusão que Paulo de Tarso chegou quando ele viu o conflito entre o espírito e a carne. Que nós somos livres e somos escravos simultaneamente. Né? Nós temos o poder de nos libertar das amarras ou abandonar a luta e seguir o fluxo do rio, né? Isso aí é decisão nossa, né? A lei é sempre perfeita. A lei é sempre perfeita. E ela, dentro de um contexto, ela vai ser inflexível. É claro que dependendo da nossa posição diante dela, nós vamos, digamos assim, absorver a parte graciosa da lei. Quantas vezes essa elasticidade, essa bondade de Deus vai se manifestar em nossas vidas por causa da misericórdia. Porque um elemento é a justiça, o outro é a misericórdia. Existe uma figura, uma pintura do pai do filho pródigo, abraçando o filho pródigo. Deixa eu ver se está aqui. Essa pintura é de Rembrandt. Os estudiosos da arte, analisando a pintura de Rembrandt, dizem que tem uma mão masculina e uma mão feminina. E nós não temos no português, como em sânscrito existe, uma palavra que é pai e mãe. Nós não temos no português, acho que no aramaico também não tinha, no grego também não deve ter. Né? Porque Deus é pai e mãe. Ele é pai e mãe. É claro que no decorrer de tudo, nós antropomorfizamos Deus, nós masculinizamos Deus. Né? Pai. Não está errado, mas é incompleto. A verdadeira expressão seria se nós pudéssemos dizer pai e mãe, porque ele é um pai e mãe. Ele abraça a mão, é uma mão masculina e uma mão feminina. É com a justiça e com a misericórdia. Né? São dois aspectos indissociáveis. Nós dissociamos o aspecto porque nós somos cartesianos. A nossa mente é cartesiana, funciona
Eu sempre, quando eu vou explicar para os meus pacientes que pensam assim, doutor, eu vou ficar bom? Quanto tempo eu vou ficar? Eu faço um gráfico cartesiano, meu amigo. Esse eixo aqui é o eixo da sua lesão. Esse eixo do X aqui é o do tempo. É o tempo. Então, nossa racionalidade é cartesiana. Difícil nós superarmos, transcendermos a racionalidade cartesiana. O próprio Espiritismo, a visão kardeciana foi cartesiana. Ele precisava de uma lógica cartesiana para explicar os fenômenos. Era fundamental para ele isso. E aí ele chega na obedecer a lei como orientação para a vida. Então, algumas pessoas vivem sua vida como se eles fossem o sujeito de um experimento. Eu vou ser o sujeito de um experimento. Eu vou testar em mim se funciona o evangelho. Eu vou ver se eu acho esse trabalho, esse trabalho foi feito uma vez por estudiosos ingleses, que eles queriam testar 2 padrões de comportamento. O padrão dos 7 pecados capitais e o padrão do Sermão da Montanha, que é inverso. Apesar de um serem 10, um ser 7, outro pode ser 7 ou pode se subdividir para 10, né? O Sermão da Montanha. Né? Diz até que é o decálogo, o Sermão da Montanha é um decálogo transcendente, né? Já que o primeiro decálogo, a primeira ordem de Deus, ela era essencialmente no imperativo negativo, né? Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Então, como imperativa negativa, ela estava simplesmente travando predisposições, suscetibilidades, idiosincrasias de uma comunidade que estava pervertida porque ela se acostumou com uma vida sem Deus. Então, foram 400 anos que eles viveram como apátridas, né? Viveram como apátridas por 400 anos. Até encontrar a Palestina e recomeçar de novo, né? Recomeçar a sua vida como um povo novamente. Mas então, e a segunda versão, o segundo decálogo, que foi o Sermão da Montanha, é um decálogo transcendente. Tão transcendente, o decálogo do Sermão da Montanha é tão transcendente que foi necessário 18 séculos depois, 19 séculos depois, uma espiritualidade superior descer ao mundo para racionalizar, ou seja, para tirar esse decálogo das alturas, da estratosfera, da psicosfera superior e trazer a nossa psicosfera. Então, nós temos as leis naturais do Livro dos Espíritos, que são 10 também. Ali tem um decálogo. Lei da adoração, lei da liberdade, lei da destruição. Então, são 3 decálogos que nós temos. O decálogo de O Livro dos Espíritos, né, da lei natural, não é um decálogo que vem para
desfazer ou suplantar o decálogo de Sermão da Montanha. Não, pelo contrário, mesmo porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. Então, assim, apenas no Livro dos Espíritos ele fala de uma maneira mais óbvia, né? Usando esse cartesianismo para nós entendermos. Sem o método cartesiano fica muito difícil, né? É preciso... E Deus nos quer filhos conscientes desta condição. Cada um de nós tem que despertar para essa consciência. É como se nós... Eu uma vez vi essa visão. Vocês sabem que o campo de visão nosso é assim, né? Não chega a 180 graus, mas é bem grande, tanto que se eu colocar a minha mão aqui desse lado, ó, afastar, eu posso ver minha mão a 90 graus desse meu olho. Esse aqui eu só não vejo porque esse olho meu está morto. Mas nós podemos ver a 90 graus, perceber, né? Tem algumas... em português nós não temos expressão para dizer ver com o canto do olho. Existe uma expressão em inglês, eu acho que é slide, uma coisa assim, que se alguém souber pode colocar essa palavra em inglês, que é ver pelo... Se alguém souber pode falar aqui ou escrever aqui. Slice, uma coisa assim. É ver com o canto do olho. É quando a gente vê em quase 90 graus. Percebe, né? A gente tem que olhar para confirmar. Mas existem lesões que esse campo vai diminuindo, vai estreitando. Quanto mais a pressão intraocular aumenta, mais o campo estreita. Até que, se tiver alta demais, não tem campo visual, a pessoa perdeu a visão, né? O glaucoma. Espiritualmente, a reencarnação nos produz um glaucoma espiritual. Nós temos um campo de visão limitado a essa vida. Nós não temos um campo de visão. E eu não digo saber reencarnação, não. Saber reencarnação, gente, é o tipo da curiosidade espírita boba, inútil. É o tipo da curiosidade espírita. Eu tenho pessoas assim, que vivem me perguntando na internet: porque seu pai foi fulano, que fulano foi ficando, e seu outro irmão foi fulano, foi ciclano. Se foi fulano, então ele deve ter sido também Beltrano Olha, isso não tem finalidade doutrinária nenhuma. O que tem finalidade doutrinária é nós aumentarmos nosso campo de percepção sobre cada um, sobre si mesmo. O conhece-te a ti mesmo lá do templo de Delfos ainda é funcional. Conhece-te a ti mesmo. Ainda é extremamente funcional. E se nós nos adequarmos não ao que eu quero para a minha vida, mas o que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer? Interessante nós pensarmos. Qual o plano de Deus para mim neste momento? Então, se nós nos adequarmos a isso, é bem possível que nós alcancemos algumas graças, né? A vida passa a ser garantida, sendo tudo providenciado de modo a não nos faltar nada. A providência divina passa a ser natural, né? Isso são as pessoas que experimentaram. Eu ia dizendo sobre a experiência que fizeram com o modo de vida de acordo com os 7 pecados capitais
e o modo de vida de acordo com o Sermão da Montanha. A conclusão do estudo era que era impossível viver nesse mundo e sobreviver com o Sermão da Montanha. A maneira de sobreviver razoável era cometendo os 7 pecados capitais. Quanto mais pecados a pessoa cometia dentro da luxúria, orgulho, vaidade, enfim, toda aquela pleia de pecados, quanto mais aquilo, mais a vida daria certo. Então, isso aí foi um estudo em inglês. É muito interessante, porque nós temos que tentar ver o que funciona para a gente. O que até hoje funcionou. Eu me recordo, assim, quando eu fui para o primeiro ano ginasial, né? Depois ele se transformou em 5ª série, depois se transformou em 6º ano. Mas eu fui para o primeiro ano ginasial. Eu fiz um concurso de admissão, fui classificado para uma escola pública, o Liceu de Humanidades de Campos. Que eu falo isso com aquele velho sentimento de orgulho completamente inútil. Mas assim, é uma honra para mim ter estudado nessa escola. E no primeiro ano, meu pai falou comigo assim, que eu saía de uma escola pequena, de bairro, né, que era uma escola primária, para uma escola pública grande, com muitos alunos, né? Então, ele me disse assim, Flávio, preste atenção. Eu nunca me esqueci isso. Você vai ver seus colegas fazerem coisas que você nunca fez e nunca foi acostumado a fazer. E eles vão fazer essas coisas e não vai acontecer nada com eles. Vai dar certo. Mas se você fizer, vai dar errado. Não faça, não. No primeiro ano eu não fiz, no segundo ano eu também não fiz, embora eu senti que minhas tendências estavam mais relaxadas, e no terceiro ano eu fiz. Eu fiz as coisas que meus colegas faziam, matei aula para ir jogar sinuca, né? Comecei a usar palavras chulas que eu nunca tinha usado, né? Me interessar por coisas que antes eu tinha uma autocensura muito grande. Era uma forma, eu sentia, antes, no primeiro e segundo ano, eu me sentia abandonado. Eu não tinha amigos. Os amigos que eu tinha eram os bobinhos, e os bobinhos não tinham graça. O que tinha graça era ser amigo da turma mais vibrante, mais ativa, que saía, que falsificava a carteira para entrar nos filmes de 18 anos. Falsificava da maneira mais estúpida. A pessoa do cinema logo via, né, que era falsificado, mas deixava. Nós entrávamos com a carteira falsificada. Eu fiz isso também no terceiro ano. Isso. E deu tudo errado. Deu tudo errado para mim. Tudo que eu fiz de errado deu errado. E foi uma reação imediatista. Foi muito rápido. Porque não era para eu estar fazendo aquilo. Né? Então, a vontade de Deus se realiza por meio da providência divina. E ela funciona estreitamente ligada ao amor divino, que funciona sempre a merecimento. É isso aqui, ó. Esse é o amor de Deus, é o amor e a justiça.
É muito interessante falar isso, porque hoje existe uma visão de meritocracia completamente distorcida. A meritocracia de hoje é aquela meritocracia dos fariseus, né? Quando alguém estava doente, dizia que ele era um pecador. Quando alguém era rico, poderoso, dizia que estava na graça de Deus. Essa é a meritocracia moderna, que algumas igrejas estão tentando enfiar a goela abaixo do povo, e o povo aceita, como o povo judeu aceitava a meritocracia dos fariseus, e nós espíritas, de modo algum, podemos aceitar esse tipo de visão meritocrática esdrúxula. O mundo está cheio de necessidade porque está cheio de cobiça. Por isso, quem semeia insaciabilidade tem de passar fome. Quem furta apropriando-se do que não ganhou honestamente deverá voltar na miséria, até aprender à própria custa, né? Aprender consigo, em si mesmo, né? A lição da honestidade. O Sermão da Montanha se baseia nesse princípio, mas quem o leva a sério? É por isso que vemos tanta pobreza no mundo, tanta humilhação, tanta necessidade, por desperdício do supérfluo, constrangimento à obediência e ao mau uso de suas posições de domínio. É difícil viver. Quem diz assim que se eu tivesse nessa posição, eu não faria isso, né? Então, a ingenuidade, tá, saiu errado ali, saiu. A ingenuidade do homem leva a acreditar que basta se apossar de uma coisa de qualquer modo para que tenha o direito de possuí-la. Então, assim, é como os poceiros, né? Eles chegavam, marcavam sua terra e eram dele, né? Os Estados Unidos conquistou o Oeste assim. Os bandeirantes também conquistaram o Brasil também para o Oeste assim. Invadindo, tomando posse. E interessante, estava lendo há pouco tempo que Portugal não deu dinheiro para essas explorações. Quem quiser ir, ficava dono, mas tinha que contar, não tinha ajuda estatal para trazer as pessoas para virem de Portugal, para invadir, para lutar com os índios, matar índio. Isso era por conta deles. A riqueza mal construída é veneno. E só pode dar fruto da mesma natureza. Então, aquilo tudo volta. Nós estamos hoje numa situação de karma coletivo, né? Está havendo uma cobrança até do próprio mundo. O próprio planeta vivo, ele não está suportando tanta exploração. E ele está se rebelando. Então, vai haver essa revolta do mundo, né? Possuir o mundo enquanto como se estivesse fora da justiça, não oferece segurança ao seu possuidor, né? Não ficou correto, não, gente. A justiça sem conhecimento, ela engana. É mais ou menos isso que está dizendo. A providência divina, por sua vez, existe e funciona verdadeiramente. Mas nós precisamos estar conectados e acionar o mecanismo da modo correto. Como acionar a providência? Como está ajustado dentro dos mecanismos que fazem ela funcionar? Não é um milagre, mas é a lei, dentro de um plano de vida. Nós que nos colocamos fora desse plano de vida. Deus está presente para a proteção de todos, mas o benefício dessa proteção, ele vem de acordo com como nós nos colocamos no contexto dessa lei. Nós que nos colocamos. A lei é ampla, justa, né? Deus
O sol brilha para todos, para justos e injustos, para bons e para maus. A ideia é essa. A construção do destino é um propósito. Nós estamos aqui para construir nosso destino. Eu queria repetir, então, o esquema búdico, né? Que é bem uma conclusão do nosso estudo dessa manhã, da construção do destino. Cuidado com os seus pensamentos, porque eles produzirão os vossos sentimentos. Aqui eu queria fazer um detalhe, porque em sânscrito também existe o pensamento-sentimento. Nós não temos em português, nós temos pensamento, que é racional, né? Que é do Scientia, e sentimento, que é o conhecimento sentimental, que é a inteligência emocional, como muitos dizem, que é a sapientia. Então, Scientia e sapientia. Então, cuidado com os vossos pensamentos. Eles serão os vossos sentimentos. Cuidado com os vossos sentimentos. Eles se tornarão vossos desejos. Cuidado com os vossos desejos. Eles se tornarão os vossos atos. Cuidado com os vossos atos. Eles se tornarão os vossos hábitos. Cuidado com os vossos hábitos. Eles se tornarão o vosso caráter. Cuidado com o vosso caráter. Ele constituirá o vosso destino. Então, a construção do destino começa no pensamento, no sentimento, nas palavras que nós emitimos, nos atos que nós fazemos. Nós estamos em algum ponto dessa escala, né? A forma de interrupção vai depender de onde nós estamos. Nós teríamos que ter um psicólogo que tivesse a visão reencarnacionista para dizer: Flávio, você está no seu ponto aqui, seu ponto nevrálgico. Está sendo os atos. Então vamos tentar diminuir seus atos. Depois a gente pensa como diminuir suas palavras, seus pensamentos, seus sentimentos. Aí vai. Infelizmente, as coisas são lentas. Mas é isso, gente. Vamos pedir a Deus que esteja conosco nesta egrégora de pensamentos e sentimentos, que Ele possa nos orientar a vida para que sejamos construtores do nosso destino. Que nós saibamos viver o nosso karma e construir o nosso destino. Te agradecemos e te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja. Tentar ver se eu saio aqui da aula. Agora tem que voltar para a tela grande, que eu não sei como volta. Estou tentando. Acho que return to meeting. Stop share. Parei de compartilhar. Agora que eu vou end meeting. Eduardo, daqui a pouco tem uma palestra depois de 11 horas. Se você quiser vir lá buscar o livrinho, Silvinho, tá? Fala com o Silvinho que ele está
no nosso coração. E manda o endereço dele, porque amanhã tem nossa reunião. A nossa reunião mediúnica não está sendo mediúnica, está sendo de irradiação, né? Então, você pode mandar o nome e o endereço dele, aliás, de quem você quiser, que nós estamos fazendo essa irradiação segunda-feira, 19h30. E se você quiser falar com ele, Silvinho, segunda-feira, 19h30, sai da Netflix, sai dessas bobagens e fica em oração, que o pessoal vai estar mandando energia para você. Tá bom, fala com ele. Obrigado. Deus abençoe a todos.